Olá, olá, queridíssimos estudantes do estado de São Paulo. Estamos aqui mais uma vez para uma excelente, espetacular, maravilhosa, olha, maravilhosa aula mesmo. Estou falando maravilhosa superlativamente, porque hoje vai ser especial, mais do que especial. Estamos finalizando uma atividade e eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado. Primeiro, estou acompanhado com eles, o Helder e a Flávia, o nosso intérpretes de Libras sensacionais. Muito obrigado por estar aqui conosco. Olha, um abraço no coração de vocês. Ah, e o meu sinal é esse aqui, meu dedinho entrando aqui na minha testa, aqui, ó, é esse aqui. E já que eu comecei a fazer minha descrição, eu sou um homem branco de 1,84 m, estou usando uma camisa. É rosa? Eu acho que é rosa, não sei. É clarinha, não sei. É uma cor estranha aqui, mas é clarinha. Uso uma barba, o cabelo curto e uso óculos também. E estou sentado atrás de uma cadeira. Estou sentado numa cadeira branca. E estou apresentando agora o meu queridíssimo amigo de trabalho e profissão para a vida, porque eu gosto muito dele, Anderson Félix. Muito obrigado, professor Mauro, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez para falar desse tema tão maravilhoso, tão bonito, que fala de imagens e movimento. Exatamente. Então eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa bege, estou com uma calça meio vinho, um All-Star, uma camiseta preta do Ramones, que é uma banda que quem não conhece recomendo que conheça. Eu estou com uma boina e óculos e alargador, e falando em alargador, meu sinal é assim por causa do alargador. Eu acho que meu sinal é assim por causa da minha careca, tô ficando, né, tá entrando protuberância. Mas vamos lá então, os créditos da aula na tela. Nós somos o Clube de Estudos das Representações Culturais. O nome dessa aula é Direitos Humanos e Cinema. Daí o convite ao Anderson vir aqui, porque é um dos maiores especialistas de gente. Eu gosto muito de gente. Você é gente mas... pacas. Isso. Eu vou falar isso? Você é gente pra caramba. Então, desmontei ele agora. Professor Mauro Marcel sou eu. Aprofundamento, hashtag. Se liga na mídia. Unidade curricular é a segunda, muito além das palavras. E eu não estou sozinho, temos demais componentes, crítica e literatura em ação, o professor Mauro Farias cuida dele. Luta com o prático corporal aqui no Centro de Mídias, a professora Mara Valéria cuida deste. O professor Josélio cuida da estética do corpo e nós está aqui, tá ligado? Do Clube de Estudo das Representações Culturais. Os eixos estruturantes desta aula são dois, investigação científica e processos criativos. Vocês têm que fazer aquela crítica, estão lembrados? O objetivo da aula de hoje, refletir sobre o papel do cinema na luta pelos direitos humanos. Daí eu trouxe, eu falei brincando, mas eu acompanho bastante das aulas do professor Anderson e eu pude participar de algumas. Né? E sempre tem o caráter de dar análise dos direitos humanos, a questão da representatividade é sempre debatido, mesmo que de maneira lateral, mas assim, está sempre lá presente. Colocando gente em contato com gente. Por isso eu trago ele aqui. E aí, antes de entrar no grande lance, só vamos contextualizar onde nós estamos, tá certo? Olha só, tivemos 5 aulas, esta é a sexta. Na aula 1, nós falamos sobre a importância de representar a história de diversas formas. Nós falamos de cinema aqui, mas pode ser de outras maneiras. Por isso, na aula 2, falamos antes do cinema, como é que era representada a história, né? Na aula 3, nós fizemos essa grande diferenciação sobre o que era ficção histórica, aquilo que é imaginação, inclusive nas pinturas, e o que é realidade. Então, a arte é a arte, a realidade é a realidade, mas a arte é uma representação da realidade. Então, temos que debater sobre isso. Não precisa necessariamente verdade. E aí, entramos na aula 4, dando um exemplo de como a arte representa a realidade, falando da Segunda Guerra Mundial, onde trouxemos vários exemplos. Inclusive a professora Joyce aqui, ela cinéfila, falou conosco sobre isso, sobre exemplos de filmes da Segunda Guerra Mundial, um dos temas mais prolíficos, né, em relação ao cinema. Nossa, falamos muito e muito podia ser dito ainda. Na aula 5, aí propomos a atividade, que é o papel do crítico de cinema, onde você tem a crítica, que é aquele texto que a gente lê antes, depois a gente assiste o filme e volta na crítica, onde ela se fecha, e a ideia é que vocês elaborem esse texto. E hoje vamos falar sobre o papel do cinema no debate sobre direitos humanos. E eu começo com uma pergunta para o professor Anderson, que está na tela agora para você debater na escola. Como essa aula é gravada, eu recomendo que antes do professor Anderson responder, você dá uma pausa agora, tá certo? E debata com seus colegas, professores, entre vocês. E agora que você deu a pausa, não deu? Dá a pausa. Ó, congelou. Agora você... Aí, congelou? Agora. Freeze. Agora você faz o seguinte... Professor Anderson, falando sério agora, qual é o papel, na sua opinião, do cinema na luta por conquistas sociais?
Olha, eu acho que o cinema ele tem um papel muito, muito, muito grande em nossa sociedade. Sabe por quê? Porque ele determina padrões, ele também quebra padrões. Quebra padrões. O pessoal gosta de quebrar padrões. Ele determina muito da nossa visão sobre determinados elementos que estão acontecendo na sociedade e fazem com que a nossa visão de mundo se cristalize em determinados conceitos. Eu acho que o exemplo mais bobo que eu posso dar, que é realmente interessante, é que, por exemplo, durante muito tempo era difícil você imaginar qualquer coisa relacionada ao século XIX sem ser em preto e branco. Putz, verdade. Você acaba, século XIX, preto e branco. Mas como assim? Não existia cores, sabia? Eles não tinham inventado ainda cores no século XIX. É verdade. Mas a não... gente sempre pensou o mundo no século XIX, nossa, era tudo preto e branco, né? Sim, então tudo... o cinema ele tem esse fator de ele cristalizar uma representação do passado dentro de um determinado padrão, dentro de um determinado olhar. Então, quando a gente pensa em conquistas sociais, o cinema ele tem esse papel tanto de cristalizar determinadas opiniões que podem ser contrárias ou não a essas opiniões. E um exemplo disso, já que foi comentado sobre a Segunda Guerra, né? Nós temos, por exemplo, os próprios nazistas perceberam o potencial do cinema, senão eles não teriam feito o Triunfo da Vontade. Verdade. Um filme... Nossa. Então você tem o cinema como uma ferramenta de propaganda e eu penso nele como uma das melhores ferramentas de propaganda porque ele ativa um panorama sensorial muito grande nosso. Alguns críticos de arte dizem que o cinema é a mais completa das artes. Por quê? Sim. Porque ele é visual, porque ele é sonoro. E, inclusive, olha só aqui, em primeira mão, eu li uma matéria falando sobre como os chineses estão estudando a inserção de odores. Dentro de determinadas questões, produções audiovisuais. Já vi até tátil, imagina, né? Imagina. As cadeiras se mexendo e tal, aquela coisa toda. Você falando aí, eu lembrei de um outro ponto, né? Porque os filmes, eles têm esse poder de antecipar os debates, né? De propor um debate, olha só, o cara lá pensou em algo em 1950 e hoje é tão natural corrente. Mas naquela época a gente fala, nossa, que filme ultrapassado. Mas aquele debate na época foi pertinente para mudar alguma coisa. Eu lembro de um filme que foi vencedor de Oscar. Procura aí. É o Kramer versus Kramer. Que ele é a história, ganhou o Oscar de melhor. Ele tem o Dustin Hoffman, se não me engano. Né? E, se não me engano, aquela que sempre ganha também, aquela moça que sempre ganha o filme. Esqueci o nome, que fez o Diabo Veste Prada, aquela atriz maravilhosa. Se eu não me engano, é ela. A Meryl Streep, muito obrigado, Marcela, produtora, ajudando a gente aqui. Mas olha só, se não for, tudo bem, é o Kramer versus Kramer. Dustin Hoffman tá lá, que é a história de uma mulher que ela tá casada com o marido, os dois estão casados bonitinhos e tem um filho. E um dia ela decide, olha, não aguento mais. E ela sai de casa, porque ela não aguenta mais aquela vida de casada, e abandona o filho e o marido, o filho e o marido. E aí o marido ele fica cuidando, ele se sente perdido, ele começa a cuidar do filho, e aí ele cuida do filho, no começo muito atrapalhado, e aí depois ele se organiza. Sim. E tá, eu e o filho. E aí, tempos depois, não sei se muito tempo, não lembro muito da história, mas 1 ano, 2 anos depois, ele já estabelecido com o menino, ela volta, agora me organizei, agora eu tô bem, agora eu quero o filho de volta. Agora eu não quero de volta, separamos, mas eu quero o filho de volta. E aí, olha o debate proposto nos anos 80 sobre a questão de paternidade, parenthood, né, como eles falam nos Estados Unidos, tipo, a questão de você cuidar das crianças, quem é responsável, direitos familiares. Hoje, essa questão ela é tão trivial, né? Olha só, a mulher pega, a gente discute depressão pós-parto, a gente discute... a autonomia da mulher, a autonomia do casal em relação à vida conjugal, a direitos da criança. E isso tudo foi proposto de forma vanguardista, vou dizer assim, nos anos 80. Sim. E aí eu pergunto para você, a gente tem o nosso roteiro, mas como você está aqui, olha, deixa o roteiro. Qual seria o debate hoje? O que seria a vanguarda? Eu falo dos anos 80, tem aquela questão do divórcio, aqui no Brasil principalmente, o divórcio aprovado no Brasil nos anos 70, final dos anos 70. Então, aqui no Brasil, o filme foi avassalador, né, esse debate. Sim. Quais seriam os debates de hoje? Eu acho que alguns elementos que estão em vanguarda
E que o cinema poderia debater. Isso, principalmente dentro do conceito assim mais global. Aqui no Brasil parece que às vezes a gente acaba retornando determinados temas e tal que já deveriam estar superados, como por exemplo, talvez racismo, né? Mas num movimento mais global assim, eu fico pensando nas questões de desenvolvimento de inteligência artificial, questões de como que a gente vai se adaptar a um possível desenvolvimento do metaverso, como que ele vai se desenvolver, como que ele vai impactar a vida das pessoas. Essa mediação entre a tecnologia e principalmente tem uma série que eu acho sensacional que se chama Altered Carbon, que eles trabalham com um avanço tecnológico muito grande. Mas esse avanço tecnológico não é distribuído democraticamente. Quem tem dinheiro tem acesso. Quem não tem, infelizmente, está fadado a viver uma vida muito inferior aos que já têm algum tipo de poder aquisitivo mais robusto. Eu vou falar o seguinte, a gente poderia falar bastante sobre isso. Eu vou deixar pelo caminho algumas perguntas. Essas são das perguntas que eu vou deixar pelo caminho para vocês debaterem. Porque a ideia é assim, o cinema sempre propõe ideias. E algumas dessas ideias são legais, outras não tão legais. Então, a pergunta está na tela. Você já comprou algum produto divulgado em um determinado filme? Quando eu falo produto, eu falo qualquer... imagina, você vai lá, assiste o Vingadores e depois passa naquela lanchonete famosa e compra o brinquedinho que vem naquela lanchonete. É um escudo do Capitão América, é o martelinho do Thor. Então você vai na loja mesmo e compra. Da mesma maneira que a gente compra, e isso é importante nessa aula, da mesma maneira que a gente compra produtos, a gente compra também ideias. Então as crianças vão ao cinema, elas assistem lá os Minions e querem um bonequinho do Minion. A criança vai ao cinema e tem uma ideia sendo vendida lá, ela compra a ideia também. Sim. Então, por isso que eu deixo essa pergunta para vocês discutirem em sala de aula, quais produtos vocês compraram, físicos ou não? Tipo, quais ideias vocês compraram, né? Aliás, pensem, quais ideias estão sendo veiculadas no filme que você está assistindo, né? Porque isso aí não é uma pergunta para o professor que debater comigo, é uma pergunta para debater em sala de aula, né? Porque é bacana perceber isso. Sabe o que isso me lembrou? Um filme que faz isso de forma bem explícita, que eu acho sensacional. Sim. Show de Truman. Então, pessoal, aqui, ó, essa boina, ela é de extrema qualidade, é da marca XB5D3V, que nem tem marca mesmo. Mas, então, é muito interessante a forma como que eles inserem esse tipo de propaganda dentro daquele contexto do filme, porque o contexto do filme é que é um rapaz que a vida dele é um programa de TV. Aí, professor indicando outro filme para indicar pra gente, olha só, o Show de Truman. Gente, esse filme é Jim Carrey, ele assim, sensacional. É da época que o Jim Carrey queria não ser tão engraçado, né? Ele queria ver o Show de Truman, ele queria ser um cara sério. E é bom os filmes sérios dele, né? São filmes legais. Ó, Show de Truman, assista aí, cara. Agora, outra pergunta para você, tá na tela, vocês da escola. Aí o professor Anderson, ele pode debater com a gente também. Você pode dar uma pausa no vídeo também para debater. Quais temas sociais você percebe nos filmes da Filmoteca que vocês estão elaborando na escola? Foi assim que tiveram a atividade, professor Anderson. A ideia é que o nome nosso é Clube de Estudos das Representações. E esse clube, que nós tínhamos que fazer ao longo de todas as atividades, a gente vai debatendo bastante coisa, mas a ideia é que a gente vai elaborando uma filmoteca. Pega lá um DVD ou um link e vai compondo a filmoteca, criando críticas, fazendo fichas catalográficas e colocando os filmes para a gente poder assistir em certo momento e debater sobre eles. Sim. E a pergunta é importante, quais temas sociais você percebe nos filmes da filmoteca que vocês estão elaborando? Porque por mais que vocês pensem que não tem nenhum tema social ali, sempre tem algum tema social, sempre tem, o ser humano sempre está sendo tratado de alguma forma nesses filmes. Então, a ideia é essa, de debater sobre isso. E quais temas você acha que tem que estar presentes lá nos filmes? Além dos que, sei lá, você falou da representatividade, você falou da questão da tecnologia, do metaverso, né? Sim. Então, é interessante pensar que toda obra de arte ela vai passar uma mensagem. Não existe nenhuma obra de arte que não passe uma mensagem, porque ela está inserida em um determinado tempo e está dialogando com essa época, com esse contexto que a gente vive. Então, eu acredito que no Brasil a gente ainda tem que debater alguns elementos que estão presentes muito na nossa história. Eu acho que não dá para falar em Brasil sem falar de racismo, por exemplo, porque permeia a nossa história. Nós temos aí uma abolição
que não deu condições para essas pessoas se inserirem em sociedade. Isso foi feito de uma forma muito orgânica, mas sem nenhum tipo de amparo. Você teve amparo para pessoas de elite terem uma ascensão social, mas para as pessoas da pobreza não teve. Aí, falando em pobreza, eu acho que é importante a gente falar sobre determinados rincões sociais do Brasil que estão fortemente ligados a uma questão de pobreza. A gente está falando de um país que é um dos maiores agroexportadores do mundo, mas nós temos 33 milhões de pessoas passando fome. Exato. E a gente pensa assim, no Brasil nós temos 500 anos de história, um pouquinho mais de 500 anos. 388 anos desses 520 anos, ou seja, Sim. 70%, mais de 70% desse período foi um período de escravidão. Então, o impacto que isso gerou no nosso, vou usar um termo que é meio complicado, mas assim, no nosso DNA cultural. Assim, isso é complicado. E aí eu vou colocar o professor agora contra a parede. E é legal que o professor Anderson, ele é um cara que ele é meio geek, ele é meio nerd, ele é muito geek, ele é muito nerd. Ele extrapola essas barreiras e ele vai responder isso com muito talento. E eu estou curioso com a resposta. Porque quando a gente pensa em cinema hoje, você pode estar vendo essa aula em 2400, mas estamos em 2022. O senso comum hoje pensa em cinema relacionando com filmes de heróis. E o senso comum também pensa, filme de herói é filme vazio, filme sem conteúdo, filme descaracterizado de crítica, filme apenas de ação. Então a pergunta aqui é essa que está na tela. É possível discutir temas sociais em filmes de heróis? Que é um gênero já, né? Sim, é possível discutir temas sociais em filmes de heróis? Você Olha, tem algum exemplo? Olha, eu pessoalmente, não sei se vocês já viram em algum lugar por aí, mas provavelmente deve ter chegado até vocês, a crítica do Alan Moore aos filmes de super-herói. E ele faz uma crítica severa aos filmes de super-herói. Para mim, na minha opinião mais sincera, pelo menos uma parte dessa crítica está muito certa. Qual é a crítica? Que é quando os filmes transformam a realidade num mais puro maniqueísmo de uma luta do bem contra o mal. Isso não existe na realidade. Isso é coisa de filme e a gente tem que manter isso no filme e na ficção, porque quando a gente transporta isso para a realidade, todas as nossas análises ficam enviesadas e a gente é incapaz de fazer uma análise mais profunda da realidade. Então, esse elemento ele é muito importante ser criticado dentro de alguns filmes de herói, porque eu percebo que eles estão estabelecendo maiores nuances com relação a isso. Mas é a evolução do gênero, porque se a gente pega os filmes de faroeste também, começaram assim, o bem contra o mal. Os indígenas têm que ser atacados porque eles estão atacando aí os começa americanos. Uma evolução do gênero, vou chamar assim, uma evolução do gênero, que transforma os personagens em seres humanos mais complexos. Em personas, seres humanos não, né? Em personas mais complexas, né? Mas, por exemplo, filmes como Watchmen, também são filmes de herói, né? Logan, né? Que são filmes que... Tem o próprio X-Men. O X-Men me chamou a atenção quando eu li, ele ainda criança, né? Que os heróis ali, sempre tinha eles como, olha, algo bacana. Mas no X-Men, alguns têm como se fosse uma praga, né? Porque, puxa vida, não é herói, é mutante. Sim, né? E o nome, sei lá, aí coloca num campo de concentração chamado Genosha, numa ilha afastada de todo mundo, porque algumas mutações causam deformidades no corpo, né? Sim. E aí gera preconceito social. Isso em X-Men. E será que isso foi tratado direitinho no cinema? Porque na revista, sensacional. Sim, na revista você tem uma capacidade de abordar esses temas com mais facilidade porque gasta menos. É verdade. Se fracassar, né? É isso. Então, você tem uma facilidade. Então, o cinema ele vai ter que ter um pouco mais de apelo mercadológico, porque o gasto dele é muito grande. Você não vai colocar o Robert Downey Jr. e falar assim, ó, te dou salário mínimo aí pra você participar do meu filme, beleza? É verdade. Então, a forma de fazer essa abordagem ela é um pouco mais complexa. Eu acho que um filme que trouxe questões sociais de uma forma bastante interessante e que não pecou no maniqueísmo é o Pantera Negra, que eu acho que não pode deixar de ser citado. Porque ele aborda uma visão da África
muito mais positiva do que aquilo que a gente está acostumado a vivenciar com aquelas questões. A África é um país, peraí, a África... Não, peraí. Então, já tem a visão de que a África é um país e não um continente. Aí você tem a questão de que esse continente ele é majoritariamente marcado por uma única cultura. Sim. Como se ele não tivesse uma infinidade de línguas lá, uma infinidade de culturas, uma infinidade de povos. E aí ele traz uma visão positiva com um pensamento que é aquele negócio do afrofuturismo, eu acho sensacional. Sensacional mesmo. E ele traz um vilão que ele tem o seu mérito. Ele tem a sua complexidade. Não é assim, ele é malvadão. Isso. A gente olha para os interesses desse vilão do Pantera Negra e fala, puxa vida... Ele tem um... Isso. Dependendo da forma que ele faz isso aí, ele não tá errado, não. Né? Tem uma legitimidade aí, diferentemente no Darkseid, no Superman, por exemplo. Isso. Não, eu só quero a equação antivida. Isso. Ou o Thanos. Não, o Thanos também tem uma complexidade, né? O Thanos ainda tem um pouquinho mais. Agora, olha só, vamos para o momento que eu acho mais sensacional da aula. Porque, assim, alguns filmes... Eu não apresentei essa aula antes, professor, antes eu convidei-o para vir aqui, mas não apresentei nada do que ia ser debatido, discutido. Eu não sabia nem qual era o tema. Eu falei, é um tema que tem a ver com você, porque você é um cara especial, bacana, legal, tem muito a ver com suas aulas. Vou trazer alguma relação de filmes aqui e alguns temas que filmes que vocês deveriam ter na Filmoteca, ponto. É isso. Alguns eu posso ter tratado ao longo das aulas, mas agora como viés social, porque olha, um dos temas que debatem no filme. Por exemplo, o primeiro, olha só. O primeiro é um filme que tem disponível na Netflix, chamado Padman. Padman é do diretor Aaron Balki, ele é de 2018, é um drama-comédia, muito mais comédia do que drama, mas é um drama também, porque é da luta por dignidade íntima. Viu esse filme que já? É um tema... Não. Bem bacana, é um tema importantíssimo. É um tema que está bastante recorrente até dentro das escolas, né? Esse filme é legal porque é a história de um cara que ele ama a esposa de todas as formas, é um indiano. Ama a esposa de todas as formas. E aí tem ele tem que ficar afastado da esposa durante uma semana, alguns dias, porque a esposa está menstruada. Sim. E não tem a cultura na Índia, ou não tinha até o momento desse filme, de utilizar absorvente, e ela tinha que usar paninhos sujos, algo do tipo. E aí E o absorvente era muito caro, estou falando na Índia. E aí ele desenvolve tecnologia para produzir absorvente. E é interessante que ele quer testar com a esposa. E a esposa, não quer isso, não vou usar, não. Aí começa todo um debate, porque, assim, como é que um homem tem tanta sensibilidade para tratar de um tema como esse, numa cultura tão tradicional, conservadora, sim. E aí ele começa a desenvolver... O legal e interessante é que não é que ele desenvolve o produto, ele desenvolve a máquina que faz o produto. Sim. E começa a entregar nas comunidades. E as mulheres começam a ganhar autonomia sobre o próprio corpo. Sim. Eu posso sair na rua nos dias que eu estou menstruada. Estou tomando a voz da mulher aqui comigo. Então é um tema que é bastante legal e recorrente. Sim, e é bastante interessante porque ele permeia um pouco da nossa realidade na escola. Na escola é complicado, né? Porque essas meninas faltam 2, 3 dias por mês por conta de questão de menstruação. Em, sei lá, dos 200 dias letivos, vão faltar o quê? 60? Não sei, então. Sou péssimo de conta, mas assim, é muito dia, cara. Não pode, não sei, 36 dias, 12 meses, não sei. Um dia perdido por conta desse assunto em 2022 é muito tempo, sim. Né? Quer ver um outro filme legal? Esse é brasileiro. O Caso dos Irmãos Naves. De diretor Luiz Sérgio Persson, de 67, é um drama. Ele denuncia erros judiciários e autoritarismo. Esse filme você já ouviu falar? Não conheço, mas eu conheço erros judiciário e autoritarismo. Isso aí a gente conhece, né? Essa é a história de um cara chamado Benedito, que ele sumiu e os irmãos Naves vão na delegacia reclamar porque o Benedito sumiu. E aí, no dia seguinte, eles se tornam suspeitos, porque o irmão deles é o Benedito. E aí tem aquele termo, aquela fala, mas será o Benedito? Sim, isso sim. Veio disso. Sim. E é o que acontece. Aí os caras são presos, torturados, se eu não me engano, um deles é morto, ou os dois, não sei. E aí, alguns anos depois, parece o Benedito vivo. Negócio complicado, né? Aí você conhece com certeza. É o Moonlight, sim. Sob a Luz do Luar, do Barry Jenkins, 2017. É um drama.
E ele trata de discriminação racial e de gênero, né? Eu não lembro muito bem da história, eu assisti faz tempo esse filme. Também assisti, eu assisti no ano que ele saiu, né? Isso, 2017. Esse conta a história de um rapaz negro que ele é homossexual Sim, e ele sim. ensina muita coisa para o menino e o menino vai se descobrindo também, mas eu não lembro muita coisa do filme. Mas é um filme bem bacana e é um debate importantíssimo na questão de igualdade de gênero. Ainda mais dentro da questão racial, né? Racial. Você mistura as duas questões porque elas acabam se permeando e são dois níveis estruturais de opressão social que essas camadas da população acabam sofrendo, né? É verdade, porque o cinema ele é um espaço de debate, é um espaço privilegiado, é muito popular. Eu já falei aqui nas aulas do nosso clube. É muito popular e é um espaço privilegiado para debater esse tipo de tema. E se a gente debate, se você se entretém debatendo isso, vou ser bem sincero, é assim. Você conhece muito o ser humano pela forma como ele se diverte. Você pode rir de uma senhora, de uma velhinha caindo de uma escada. É engraçado, Sim. não sei, você é tem um tipo de ser humano que ri disso. E tem um tipo de ser humano que ri de uma piada bem colocada, de um trocadilho. Agora, se você escolhe um filme em que há um humor caricato, e você Sim. escolhe se divertir num filme em que debatem questões de igualdade racial, questão de gênero, a gente percebe que tipo de ser humano você quer ser, de que tipo de pessoa você está sendo para o mundo, né? Isso é importante. Sim. E aí tá o filme, olha só. Na tela, você falou dele, só para poder citar novamente, né? O Pantera Negra, que é o Ryan Coogler, 2018, ação, aventura, e fala sobre autoafirmação. Foi o que você disse, né? Sim, Sobre a uma questão África. uma outra visão sobre a África para além daqueles problemas sociais que a gente já conhece, porque senão a gente não pode achar ruim quando a gente vê outras pessoas falando assim, porque no Brasil tem, sei lá, macaco andando na rua. Tem pessoa que tem essa visão. E se a gente tem uma visão de que a África se resume à pobreza, a gente não pode reclamar de quando as pessoas acham que a capital do Brasil é Buenos Aires. Mas também tem uma outra coisa importante que eu vou trazer aqui nas aulas do clube que é interessante. Porque vai ter aulas aqui sobre cinema africano. E aí foi um debate que eu me propus a mim mesmo, eu mesmo. Que foi o quê? Sim. Porque assim, quando a gente pensa em cinema africano, a gente sempre pensa de Pantera Negra, sempre filmes que vêm dos Estados Unidos. Sobre a África, não da África. Agora, filmes feitos por africanos, para africanos e que vão para o mundo, isso é complicado achar. Sim. Tá? Então, tá quebrando a bolha, tá chegando alguma coisa aqui pra gente. Então é importante a gente debater sobre isso. É muito interessante a gente pegar, por exemplo, alguns podcasters ou então artistas ou influencers africanos, principalmente de Angola e Moçambique, porque a gente compartilha a mesma língua e somos irmãos desses países, acabam fazendo sucesso aqui no Brasil. Verdade. Nós temos, por exemplo, hoje é meu aniversário. Então, são questões que estão chegando aqui e estão permitindo que a gente tenha esse encontro. É verdade, porque a literatura já está chegando. Palanchiziane, Mia Couto e tal, Roduana. Agora, vai chegar mais gente. E no cinema, inclusive. Agora, eu vou passar uma lista bem rapidinho. Tem que ter indicação para vocês, mais indicações. Olha só, vai na tela. O Homem Invisível, do diretor Leigh Whannell, 2020, um suspense. Trata de violência contra a mulher. O cara usa a temática do Homem Invisível para falar de violência contra a mulher, né? Gaslighting, né? Coisa sensacional. O outro, a Interestelar, do Nolan, né? 2014, é uma ficção científica que trata dos impactos ambientais causados por ações humanas. A gente vai ter que largar esse planeta logo para trás. Sim. Inclusive, eu recomendo um documentário que fala sobre impactos ambientais, chama Duna. Duna, documentário. Canudos, Sérgio Rezende, de 96, um drama histórico. Mas fala sobre denúncias das condições precárias de vida, como habitação, pobreza, fome e opressão de governo. Estamos falando de um filme feito em 96 sobre uma revolta de 1889, 1900, alguma coisa. Ou seja, 100 anos se passaram, ainda tem condições de pobreza, miséria. Então, é isto. Eu sempre termino a aula com uma indicação de filme. E indicação de filme desta vez é este, sensacional. O Pagador de Promessas é um drama
de 1h38, direção de Anselmo Duarte. É um filme com muita representatividade. Tem uma cena de uns 20 minutos lá que é como a cultura negra toma conta da Bahia, como é forte, representativa, a capoeira e tal, e como o fato de é necessário que o poder estabelecido aceite o sincretismo brasileiro. Seja sincretismo cultural, religioso, não importa. O Brasil é uma coisa diferente. O Brasil não é América, não é Europa, não é África, o Brasil é Brasil. E a gente tem a nossa identidade. O Brasil é antropofágico. Já diria Oswaldo, né? Isso. Professor Anderson, muito obrigado. Brilhantou Eu que minha aula, agradeço. viu? Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Avalie nossa aula, diga o que você achou e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!